Salve galera do Terceirão, estamos aqui para corrigir nosso exercício da semana passada e para começar é importante que vocês estejam aí com o caderno de vocês, um bloquinho de anotações. Sempre se resolve questão de genética anotando coisas. A própria questão sempre nos dá um monte de dados muito importantes, certo? Então, quando forem resolver questão de genética, seja na atividade, numa prova, no Enem, é importante ir anotando os dados enquanto a gente vai vendo, enquanto a gente vai lendo a questão. Tá ok? Vamos direto para a questão aí para a gente não perder muito tempo, porque esse exercício são só 3 questões, mas ele tem bastante coisa aí, né? Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, o próprio exercício que eu passei para vocês. Então vocês estão vendo aí o exercício. Primeira coisa, que às vezes a galera esquece de ler, os avisos, sempre tem algumas informações. Tem gente perguntando ainda sobre isso aqui, ó. Quando era para entregar, se não era. Tava dizendo aí já, né? Quando é que ia ser corrigido, quando ia dar o gabarito, tava tudo aqui. Então vamos lá. Aqui começa o exercício mesmo para valer, e aí a gente tem o exercício de fixação. São 3 questões de universidades e tal, e que, claro, vocês podiam ter pesquisado essas questões. Obviamente eu pesquisei na internet, já que são questões de vestibulares, vocês podiam ter pesquisado e descoberto a resposta. É tanto que as respostas já estão aqui, eu já joguei na cara aqui, ó, destacado em vermelho, porque não tem segredo. O essencial não era saber a resposta certa, não. Era saber por que é essa resposta certa. E é para isso que a gente está aqui hoje, para falar um pouquinho, entender por que cada resposta aí. Então vamos lá. Primeira questão aqui, já de cara a gente vê que a resposta certa é a letra C. Talvez alguns de vocês já tenham pesquisado, já tenham visto que era a letra C. Para quem respondeu essa questão, para quem entendeu ela direitinho, já sabe até o porquê. Mas vamos lá, vamos destrinchar ela aos poucos. Bloquinho de anotações na mão, vocês não pegaram, pausa o vídeo aí, pega. Canetinha, apostas e vamos lá. A questão diz o seguinte. Na espécie humana, os alelos que determinam sangue tipo A são do tipo Izão, né? Izão, Azinho, lá em cima. Ah, Cassi, como é que eu vou saber qual é dominante e qual é recessivo? A questão dá, gente. E nesse caso a gente sabe que não é dominância completa. Ele vai dizer aí, é codominância. Então por isso que está diferente assim, tá? Então os alelos A são condicionados por Izão, Azinho. E A, né, no caso. Não vamos botar esse Azinho não, senão vai confundir com dominância completa, beleza? Então eu anotei isso aqui já, tá? Já anotei aqui no meu bloquinho. Tá aí anotado. Não precisa vocês verem aqui não, depois eu vou transcrever isso aqui para vocês. Mas vamos lá. O sangue do tipo A é determinado por IA. Izão A. E do tipo B é determinado por Izão B. Assim determina-se o sangue do tipo B. Beleza. E são codominantes. Ou seja, quando tiver A e B, é o tipo de sangue AB. Por isso que a gente tem lá o tipo sanguíneo AB. Tá? O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. São os tipos sanguíneos que existem. Vamos entender por que essa misturada toda. Veja que eles são codominantes. Ou seja, quando é codominante, como vocês viram no vídeo lá da semana passada, significa que os dois alelos se expressam de forma junta no mesmo indivíduo. Ou seja, se eu tenho um alelo para A e outro para B, o meu sangue é do tipo AB, tá? O meu sangue só vai ser A se ele for A puro ou A, um alelo para A e outro para O. Por quê? Porque aí vai dizer na sequência. No tipo sanguíneo é uma bagunça, né? Os alelos A e B, eles são codominantes. Já o alelo O, ele é recessivo em relação a esses dois. Então, se aparecer um alelo para A ou para B, o tipo sanguíneo não vai ser O. Só é O quando é totalmente recessivo. Ele diz isso na sequência da questão. Esses dois alelos, porém, são dominantes sobre o alelo responsável por sangue do tipo O. Continue a leitura aqui, viu, gente? Ó, esses dois alelos, papapá, sobre o tipo O. O tipo O, então, é Izinho. Olha aqui uma informação importante, gente. Izinho. Veja que tanto o tipo A quanto o tipo B era Izão, porque é dominante lá sobre o tipo O. Então, para ser O, o sangue ser O, ele tem que ser Izinho, Izinho. Estou botando aqui no meu. Para ser do tipo O, tá? Só vai ser tipo sanguíneo O se for Izinho, Izinho. Beleza? Assim, se uma mulher com tipo sanguíneo A, agora vem a questão mesmo, viu? Se uma mulher com tipo sanguíneo A, a gente sabe que o tipo sanguíneo dessa mulher é A, então vai ser Izão, vai ser do tipo Izão A. Não é Izão A B, porque senão seria tipo sanguíneo AB, tá? Então vai ser Izão A, Izão A puro. Ou então vai ser
Isão A, Izinho, que é de O. Estão entendendo? Então eu vou colocar aqui com uma interrogação. Se uma mulher de tipo sanguíneo A tem um filho com tipo sanguíneo B, quer dizer, a mulher é do tipo sanguíneo A, mas o filho nasceu B, né? Sem ocorrer nenhum imprevisto aí no meio do caminho. O sangue do pai da criança pode ser do tipo... Aí ele está perguntando, se a mãe era A gente já sabe disso. O filho nasceu do tipo sanguíneo B. Então esse B, obviamente, ele não herdou da mãe, porque a mãe é A, tá? A gente já sabe também, a partir daí, que o tipo sanguíneo da mãe não é A puro, porque se fosse A puro, ele ia herdar pelo menos um A da mãe e o tipo sanguíneo dele jamais seria B. Seria, no mínimo, AB. Beleza? Então a gente já sabe que o tipo sanguíneo da mãe é híbrido, né? Ela tem um alelo para A e o outro alelo para O. Como o alelo para O é recessivo, só se expressou o alelo para A. Gente, se eu estiver olhando um pouquinho aqui para cima é porque a webcam do computador é aqui embaixo, eu fico sempre olhando para cá, para onde eu estou aparecendo ali. Mas desconsiderem. Então, beleza. A gente já sabe o tipo sanguíneo da mãe. O tipo sanguíneo da mãe é assim, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Ó, é I, A, Izinho, que é do tipo sanguíneo O. Beleza? A gente vai transcrever isso aí daqui a pouco. Vamos lá. E aí pergunta qual seria o tipo sanguíneo do pai. Bem gente, para o filho herdar, ele vai herdar da mãe esse alelo, Izinho, beleza? Porque se ele herdasse o alelo A, não seria B o tipo sanguíneo do filho, ele vai herdar o alelo Izinho da mãe. E do pai ele tem que herdar pelo menos um alelo O. Então olha só, o sangue do pai não poderia ser esse aqui, porque ele teria que herdar um alelo do tipo B. E se for O, aqui letra A, é Izinho, Izinho. Então não iria herdar tipo B coisa nenhuma. Esse aqui também não dá. Seria todos os tipos sanguíneos. O pai não pode ser de qualquer tipo sanguíneo. Se ele for A igual a mãe, não tem como o filho nascer do tipo B. Correto? Esse aqui seria o certo, ó, porque ele teria um alelo para A e teria outro alelo para B. Quer dizer, o filho herdou esse alelo do pai. Ou o pai seria B somente, e aí o filho tem a chance de herdar o alelo B, para que ele nasça do tipo B também. Aqui, mais uma vez, volta do tipo A e aqui também. Então, a única alternativa correta que a gente tem é a letra C. Beleza? Vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, só para a gente deixar isso aqui mais claro um pouquinho. Estou de volta aí. Vamos pegar aqui uma tela em branco, para a gente esclarecer isso aqui um pouquinho melhor. Olha lá. Imagina assim, ó. Deixa eu pegar aqui e fazer aqui um desenho à mão livre. Tenham paciência aí, porque no quadro já fica feio, imagina aqui no mouse, né? Então, ó, a mãe... Vou fazer aqui um M aqui de mãe, a mãe e o pai. Vou botar o pai aqui do outro lado. Deixa eu desfazer isso aí que não ficou mais bonito não. Beleza. P de pai e M de mãe lá do outro lado. A mãe, a gente sabe que ela é do tipo sanguíneo A. Então ela vai ser Isão, certo? Isão A. Pelo menos um Isão A ela tem que ter. A gente sabe que ela vai ser Isão A e o outro alelo vai ser para O. No caso, o alelo de O é o alelo Izinho. A gente sabe disso por quê? Porque se ela fosse Isão A quer dizer, ela fosse tipo sanguíneo A puro, o filho ia herdar pelo menos um A dela. E o filho não pode herdar, ele tem que herdar esse alelo recessivo aqui, para poder o filho nascer do tipo B. A gente já sabe também, que a questão já nos deu, e eu anotei aqui, inclusive, vocês devem ter anotado aí, que o filho... ele vai ser do tipo B. O tipo sanguíneo dele vai ser B. Ou seja, o filho vai ter um Isão B. Isão B. Eita, tá ruim de fazer o B aqui. Beleza. Isão B. E o outro, tanto faz. Na verdade, o outro vai ter que ser Izinho, porque vai ter que herdar lá da mãe. Beleza? Mas tem que ter pelo menos um Isão B. O outro eu vou botar um tracinho aqui para, tipo, tanto faz. O pai, por outro lado, se ele for do tipo A, ele vai ter alelo Azão. Então, o filho não pode herdar esse alelo. Então, o pai tem que ter pelo menos um alelo B. Quer dizer, o pai tem que ter pelo menos um alelo do tipo B. Tá? O outro alelo aqui do pai pode ser um alelo Izinho, pode ser um alelo Bzão aqui também, que aí ele seria de todo jeito B, e aí ele poderia passar pelo menos esse alelo aqui para o filho nascer, que o filho vai precisar de um alelo B, que a mãe não pode passar porque ela não tem nesse caso, beleza? O pai poderia ser do tipo AB, ele poderia ter um alelo para A e outro para B, ele poderia ser AB, ainda assim ele poderia passar esse alelo. Ele tem que ter esse alelo. Então, para ele ser AB, ele tem que ser assim, ó.
o outro alelo aqui tem que ser A também. Assim o pai seria AB, lá da nossa resposta, certo? Alelo para A, alelo para B. O pai é AB, mas ele passa esse alelo aqui para o filho, olha lá. E o filho nasce do tipo B. Porque aqui tanto faz, se aqui for Izinho que vai ser, ele vai ser do tipo B de qualquer jeito, o filho. Se o pai, por outro lado, não tem isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vamos dizer aqui, o pai não tem esse alelo azão aqui, ele tem esse alelo aqui, como eu tinha colocado para vocês antes. Vou pegar aqui. O pai tem esse alelo Izinho. Tá. O pai passa um alelo Bzão ainda para o filho. E nesse caso aqui o pai é B e não AB, porque esse Izinho aqui não se expressa. Ah, cara, se fosse assim, olha lá. E se o pai fosse do tipo puro, assim, fosse Izão, Bzão, ele também seria tipo B, e aí seria puro. E aí o filho podia herdar tanto esse quanto esse alelo aqui, que é esse que vai ficar aqui, ó. Aí o filho é do tipo B, híbrido, né? Um alelo para B e o outro alelo para O. Mas é como o alelo de O só se expressa se for em dose dupla, o cara que vai ser O, ele só vai ser assim, ó. Boa parte da nossa população aqui brasileira é tipo O, que é principalmente de proveniência indígena e negra. Então, a pessoa que é O, inclusive eu sou O, é esse alelo aqui, Izinho, Izinho, beleza? Vamos fazer isso aqui. Olha só como a questão nos deu quase tudo. Parece uma questão bem confusa essa, mas não é. Ela nos deu quase tudo que a gente precisava para responder. Ela nos disse que a mãe era A. A gente sabia que a mãe não podia ser A puro, senão ela ia passar pelo menos um A para o filho. Ó, a mãe passou esse alelo aqui, o Izinho. E o pai passou esse alelo, Bzão aqui. Então a mãe não podia ser A puro. O pai não podia ser do tipo O, porque senão ele só ia passar Izinho. A mãe já passou Izinho, né? Então o pai aqui tinha que ter pelo menos um alelo B. A questão já nos deu isso também. O pai não podia ser nem O nem A, né? Porque senão ele não iria passar um alelo B para o filho. Ele tinha que ser pelo menos AB ou tipo B. E aí a gente fecha a questão. Acho que ficou claro para vocês, né? Qualquer coisa vocês voltam, fazem print aí da tela, enfim, copiam, como vocês preferirem. Beleza? Ficou zerada essa questão aí. Posso limpar aqui? Vou apagar o quadro aí, hein? Apaguei. Vamos voltar lá. Vou sair daqui e a gente vai voltar lá para a nossa segunda questão. Estou de volta aqui com vocês. Vamos compartilhar aí de novo a questão. Voltando lá agora para a gente ir para a nossa segunda questão. Eita, compartilhar a tela errada aqui, pera aí. Compartilhando com vocês aí a tela agora do exercício. Aquela tela que eu compartilhei era a pasta onde está o exercício, né? O exercício aberto aqui novamente, a gente vai agora para a segunda questão. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado dessa primeira aí, volta o vídeo, revê, manda mensagem para mim que eu respondo para vocês. E a segunda questão aqui, a gente tem uma questão então de dominância incompleta. Olha só, na dominância incompleta, diferente da codominância, na codominância os dois se expressam totalmente quando tem os dois alelos. E aí a gente tem um indivíduo ali com características dos dois alelos, certo? Como se estivessem puros, mas é muito comum a gente ver questões de codominância com listras, com manchas, em gado, em animais assim, tá? Essa questão aí dos tipos sanguíneos, ela é realmente um pouquinho mais complexa. Eu botei ela mais complexa para vocês de propósito, para que a gente pudesse explorar mais, para que a gente pudesse pensar mais um pouco, tá bom? Mas muitas questões de Enem mesmo até são com animais listrados e tal. Dominância incompleta, um dos exemplos que sempre é citado em livros e cai em provas e tudo, é esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês mesmo. Que é de uma plantinha, né, que ela vai ter flores brancas e flores vermelhas. São as puras, né? Pura para um lado, pura para o outro. E quando a gente tem um híbrido, os dois colaboram parcialmente. Então, diferente da codominância, que os dois se expressam totalmente e ficam ali meio que separados no mesmo indivíduo, na dominância incompleta, cada alelo colabora parcialmente quando a gente tem um híbrido. E aí aqui a gente tem, ó, essa informação, a questão já nos dá. Eu vou ler a questão passo a passo com vocês já, mas ó, a questão já nos dá isso aqui. Para flores vermelhas a gente tem alelo. Ele botou aqui Bzão como se fosse dominante, mas lembra, não é dominância completa, é dominância incompleta aí no caso. Ele já começa dizendo isso lá no início da questão. Então, ó, se for puro para um lado a gente tem flores vermelhas. Se for puro para o outro extremo a gente tem flores brancas. E se for o híbrido, fica meio que uma mistura ali, porque nenhum dos dois alelos se expressa totalmente. Eles dão colaboração parcial para o fenótipo, para o resultado final, ok? Então vamos lá.
ler a questão agora passo a passo. Vou pegar outra folhinha aqui do meu folhetinho. Vocês façam isso também. Nunca responda a questão de genética sem estar anotando. Tende a errar com besteira. Às vezes a pessoa erra numa questão que você sabe, aí por não ter anotado os dados você erra. Então vamos lá. A gente já sabe que é uma questão de dominância incompleta. Ele diz isso aqui no início. Então, dominância incompleta ou semidominância, né? Olha, semidominância, não tem uma dominância, né? Não tem um lado que mande, né? Que se expresse em peça ou outro, como é na dominância completa. Então vamos lá. A semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Beleza, isso aí a gente já sabe. Em plantas maravilhas, não é que a planta é maravilhosa não, viu gente? Esse é o nome dela mesmo, é o nome popular dela. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. E aí tá, isso aqui é tipo uma ideia geral, se você ainda não tiver visto, se você não estiver lembrando direito sobre dominância incompleta, isso aqui é uma ideia geral para o cara relembrar lá sobre dominância incompleta, tá? E aí a gente tem o que eu acabei de explicar para vocês aqui no início, e aí vem o que a questão nos pede mesmo aqui abaixo, beleza? Em cruzamento entre uma maravilha vermelha, aí eu tenho lá, vou fazer o cruzamento. Tem um batido aqui do lado. Entre uma maravilha vermelha e uma outra maravilha branca. Em um cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma maravilha branca, quer dizer, vermelha pura para um lado, branca pura para outro. Vocês já sabem o que acontece com isso. Quando a gente estudou dominância completa, a gente já viu. Se a gente tem um cruzamento entre um puro dominante e um puro recessivo, dominância completa, eu estou falando, a gente tem 100% híbrido. E aqui não vai ser diferente, tá, gente? Se eu cruzei um puro para um lado e um puro para o outro, a gente tem 100% híbrida na geração F1. Aqui no caso, esse 100% equivale a 90 plantas. Então a gente teve 90 plantas híbridas. Que cor são essas plantas híbridas, gente? Elas são todas da cor rosa, ok? Então, ó, em um cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1, que é a geração de filhos 1, como a gente já falou lá atrás, 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas F2? Qual é a maravilha F2? A maravilha F2 é a que vai vir depois, tá? Então aqui, se eu tenho todas híbridas, ok? Se tenho todas híbridas, eu autofecundar, ou fecundar aqui duas maravilhas dessa, que são híbridas, quer dizer, são Bzão, Bzinho. Se eu autofecundo ela, ou se eu cruzo duas dessas, que dá na mesma, né? Como é que eu vou obter? Qual é a porcentagem que eu vou obter em F2? Qual é a porcentagem que eu vou obter na próxima geração de maravilhas da cor vermelha? Que é o que ele quer saber. A gente quer saber qual é a porcentagem da cor vermelha. Beleza. A gente já viu aqui que é 25%, mas vamos entender por quê. Vamos lá para o nosso quadro novamente. Beleza? Estou aqui de volta. Vou compartilhar com vocês outra tela branca, outro quadro branco aí para a gente riscar lá. Então, beleza. O cruzamento que ele sugere é esse aqui, ó. O cruzamento entre maravilhas rosas, né? Que é daquela F1. Então ele tinha maravilhas rosas. Eita, que a minha letra assim fica boa, não fica de entender? Maravilhas rosas, MR. Eu estou botando aqui para abreviar. Vou apagar essa aqui que ficou feio demais. Vamos lá. A gente sabe que essas maravilhas rosas, elas são o quê? Elas são híbridas. Então elas são Bzão, a ralapa de Bzão, menino. Bzão, Bzinho. E a outra também. Vou até botar uns parentezinhos aqui. Elas são Bzão, Bzinho. Ah, Cássio, na outra você nem gerou os gametas. Não precisava, tá, gente? Naquela outra não precisava a gente gerar gameta, não. A questão nem pedia o cruzamento, nem proporção. Então, beleza, mas aqui eu vou gerar, então eu vou ter aqui, ó, gameta Bzão, pá, vou separar aqui, gameta Bzinho, na outra também eu vou ter gameta Bzão e gameta Bzinho, beleza. É só fazer o cruzamento, gente, vocês podem fazer aí, fazendo naquele quadrinho, eu não vou fazer aqui porque o espaço aqui é pouco, mas é só fazer naquele quadrinho, e aí o que a gente vai ter é que, na geração F2, deixa eu fazer aqui, tentar aqui fazer um traço mais reto. Olha como eu fiquei habilidoso de repente para fazer um traço reto. Eita, pô, agora ficou bom, hein? Então vamos lá. A gente vai ter aqui, na geração F2,
assim, né? Porque ninguém merece essa garrancheira. Na geração F2, a gente vai ter 25%, e aí vocês façam um cruzamento aí, detalhadamente, tá? É só colocar os gametas, gameta desse, esses dois gametas aqui, a gente coloca eles num sentido no quadrinho, esses dois aqui no outro sentido. Mas aí a gente vai ter no final das contas 25%, já que a gente está cruzando dois indivíduos híbridos, então a gente vai ter 25% deles que são Bzão. Bzão, que cor é essa? Que é da cor vermelha, ok? A gente vai ter 25%, aliás, vamos botar logo os 50%, né, aqui no meio. A gente vai ter 50% que vai ser Bzão, Bzinho, que cor é essa? São as de flor rosa, cor rósea, e outros 25% que é a característica recessiva, né? 25% que vai ser Bzinho, Bzinho, esqueci de igualzinho aqui, e que essa cor aí vai ser cor branca, ok? E aí fecha, né? A gente já tem aqui 25, com 50, 75, 100% lá na F2. O que é que a questão está nos pedindo? O que foi pedido para a gente fazer? A gente saber quantas eram da cor vermelha. E as que são da cor vermelha são 25%. Se ele perguntasse qualquer outra, estava aqui dado. E fazendo o cruzamento aí, vocês podem ver isso aí em mais detalhes. Ok? Facinho essa aí acho que era uma das mais fáceis das que a gente tinha. Beleza? Vou apagar aqui o quadro. Posso apagar? Copiaram? Pronto, então vamos lá. Voltando aí para a nossa próxima questão. A terceira e última questão agora nesse caso, né? Então, vamos lá compartilhar aí mais uma vez o exercício. Cadê meu exercício? Está aqui. Subindo aí na tela para vocês. Terceira questão e última. Em algumas espécies de roedores, né, ratos, camundongos e tal, roedores, ligar aqui o ventilador, talvez fique um barulhinho a mais para vocês aí. Mas é que estou com calor aqui já. Então, em algumas espécies de roedores, o padrão da pelagem malhada ou uniforme, é malhada com malhas, né, com partezinhas, e uniforme que é de uma cor só. Ele não diz que cor é, mas também isso é relevante. É condicionado por um par de genes autossômicos codominantes. Então, beleza, tem codominância na questão. Então, eu já sei que essa cor malhada aí é determinada por um par de genes autossômicos, né? Quer dizer, que se somam e que são codominantes. Vou riscar aqui e colocar aqui dessa questão. Então, já sei que tem codominância, mas a questão não é sobre isso não, hein? Se dois indivíduos malhados forem cruzados, a prole obtida será composta por indivíduos de pelagem malhada e uniforme, na proporção 2:1. Opa, peraí, que proporção 2:1 é essa? Ela é uma proporção mendeliana, daquelas que a gente viu, 3:1 quando é dominância completa? Só não, hein? Então tem alguma coisa errada aí, né? Foi esse o estado que a galera viu quando começou a aparecer proporções diferentes das mendelianas. O que é que tem de errado? E aí quando foram descobertos os famosos genes letais. Quer dizer, o indivíduo que porta aquele determinado genótipo, ele nem se desenvolve, ele não chega a nascer. Ele se desfaz no desenvolvimento embrionário mesmo. Por isso que a proporção dá diferente. Porque veja só, a questão diz, se dois indivíduos, aqui ó, se dois indivíduos malhados, quer dizer, dois indivíduos híbridos, forem cruzados, a prole obtida será composta. Ou seja, se fosse proporção mendeliana, dois indivíduos híbridos são cruzados, a prole iria ter uma proporção de 3:1, para o lado dominante, beleza? Mas não é o que se observa aí. Então, a gente logo percebe que tem alguma coisa de errado aí, e são genes letais. Considere as afirmativas abaixo. O gene que determina pelagem malhada é dominante. Ele é dominante nesse caso. Ah, Cássio, mas tem codominância. Eu sei, codominância no híbrido, tá, gente? Mas um vai ser dominante e o outro vai ser recessivo, de toda forma. No híbrido que a gente tem a codominância. No azinho aí, se quiserem chamar assim. Então, beleza. Essa primeira afirmativa aqui está correta. Ele pede para a gente assinalar as corretas. Isso, aqui embaixo, né? Assinale. Se todos forem corretos, e somente tal, beleza. Eu gosto de ir logo nessa parte aqui da questão para ver o que, é que ela está pedindo, depois das alternativas.
eu estou respondendo questão desse tipo, eu faço assim. Então, o gene que determina a pelagem malhada é dominante. De fato, ele é dominante, porque se a proporção maior é para o lado dele, então ele é realmente dominante. A gente vê aí, né? Cruzou dois híbridos, a proporção maior é para o lado da pelagem malhada, então ele é dominante. Um dos dois alelos é letal em homozigose. Tem que ser, senão a gente teria proporção 3 para 1, ok? Apareceu essa proporção 2 para 1, opa, tem algo errado. Só tá, e aí vai ser um alelo letal. Um dos dois alelos é letal em homozigose, quer dizer, quando é puro, né? E terceiro, se dois indivíduos com pelagem uniforme forem cruzados, toda a prole será constituída de indivíduos com pelagem uniforme. Óbvio, né, gente? Se a pelagem uniforme é recessiva, como a gente acabou de dizer aqui na primeira, aí assim, ou a primeira e a terceira estão certas ou as duas estão erradas, porque elas meio que se confirmam. Essa aqui diz que esse aqui é dominante, a pelagem malhada. Esse aqui diz que se eu cruzar dois indivíduos de pelagem uniforme, toda a prole será de pelagem uniforme. É óbvio que sim. Né? Se ele é recessivo, então cruzou dois recessivos que são puros, é óbvio que toda a prole vai ser igual. Então, primeiro está correto, segunda está correta, terceira está correta. Letra A, se todas as afirmativas estiverem corretas, certo? Nesse caso aí estava, essa questão acho que não tem nem muito o que a gente rabiscar, ela é interpretação, ela é mais óbvia assim, né? Mais de interpretação mesmo. E é isso, era uma questão, essa terceira questão ela é bacana porque ela envolve fala de codominância, mas no final isso aqui de codominância acaba sendo irrelevante, porque a solução da questão tem muito mais a ver com alelos letais, beleza? É uma questãozinha de alelos letais. É isso, gente, o vídeo já está ficando longo. Acho que nosso exercício foi bem corrigido. Se necessário, vejam esse vídeo quantas vezes for preciso. A gente fecha aqui então essa parte falando de codominância, dominância incompleta e alelos letais. Então, a gente tem um bloco fechado até aqui, dominância completa, que eu expliquei para vocês ainda em sala. Codominância, dominância incompleta e alelos letais, que a gente viu aqui já nesse formato online, né? Então a gente fecha aqui esse bloco. E na próxima semana eu estou passando mais alguma coisa aí para vocês. Dê uma estudadinha nisso essa semana, é a dica que eu dou. E na próxima semana a gente retoma aí com mais alguma coisa, certo? Fiquem em paz, gente. Grande abraço e tchau. Tchau. Quem ficou até aqui vai ganhar um cheiro.